E aí, pessoal, vou tentar fazer um vídeo sobre a felicidade, que é um dos temas tratados na tese de Tiago Magalhães. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou tentar exercitar esse conceito e tentar assimilá-lo e relacioná-lo com outras realidades a fim de poder fortificar a minha inteligência, minha capacidade intelectual. Mas primeiro, vamos lá. Eu tô. Antes de chegar nessa argumentação, eu tava me lembrando de. Lá no início desse meu canal, aqui no YouTube, que eu já comecei falando que eu havia entendido a tese do profeta, mas lido engano meu. Não havia entendido nada. E o que acontece? Naquela época eu tinha um outro canal que não era nessa plataforma no YouTube, era em outra. Nem sei se pode falar o nome aqui, que vai que o YouTube, sei lá, cara. Mas enfim, eu tinha um canal de vídeos também, na plataforma de vídeos, só que em outro local que não era o YouTube, ok? E o que é que eu tava fazendo nesse canal? Eu gosto, ou eu gostava muito de filosofia, principalmente naquela época, de uma forma geral. Principalmente assim, uma filosofia de forma geral, desde os pré-socráticos até, sei lá, os filósofos contemporâneos, se bem que naquela época eu não conhecia quase nada deles. E até hoje, assim, pouquíssima coisa eu sei da história da filosofia e dos filósofos em si. Apesar de ser um tema em que eu consumia bastante naquela época, há alguns anos atrás, eu via muito vídeo, muita coisa assim sobre essa temática de filosofia, mas até hoje eu acredito que está muito raso, porque leitura dos filósofos mesmo, deixa eu ver, eu li a República, um trecho da República, e li também inteiro, eu li inteiro, né? Um livro de Descartes que foi Meditações Metafísicas. Eu li esse livro inteiro. E gostei, achei muito bom. Deixa eu ver outro livro que eu li, assim, de filósofo mesmo, origem. Agora eu não lembro. Mas eu li alguns textos de Freud, que não é bem filósofo, né? Mas tem algumas relações com filosofia. Eu li aquele livro O Mundo de Sofia, mas isso aí é mais história da filosofia e, além disso, é uma adaptação e uma espécie de romance. E é isso, cara. Mas, enfim, de forma geral, eu era uma pessoa que era muito. Gostava muito dessa temática e o que acontece, mesmo eu tendo esse pouco embasamento em livros de filosofia, de não ter lido as fontes originais, eu via muitos comentários sobre isso e acabava pensando muito sobre isso, criando, de certa forma, quem sabe, pensamentos originais. Por que eu estou colocando uma interrogação aqui? Porque eu não sei se realmente eram pensamentos originais. Porque como eu não li os textos na fonte original, o que acontece é que muitas das ideias que eu posso ter tido podem ter sido refutadas nesses textos originais e ou não serem originais minhas, alguém pensou nisso anteriormente. Mas, enfim, resumindo, era o que eu pensava muito. E esse canal nessa outra plataforma de vídeos, esse canal tinha, eu fazia vídeos sobre filosofia de forma geral, sobre conceitos da filosofia, o que é a verdade e tal, e eu mandava para uns colegas meus, tá? Era mais para esse público de colegas meus, porque, enfim, por alguma razão, por alguma questão, eu achava importante mandar para eles e, enfim, para eles pensarem sobre essas questões. E, cara, eu tô pensando sobre essa época minha e como eu era, meu Deus do céu, não quero nem adjetivar sobre mim mesmo,
mas eu achava que sabia de algumas coisas e hoje eu vejo que não. As pessoas me consideravam muito inteligente e sábio em um certo sentido. E sim, eu tinha uma certa inteligência, um certo acabouço de conhecimentos, de saberes, e de habilidade de entendimento, um certo QI, pode-se dizer assim, e de explicação também. Hum, isso, né? De ter uma certa facilidade de entender as coisas e de explicar essas coisas. Mas isso mais em um contexto escolar, por exemplo. Ou, enfim, universitário também pode ser. Enfim, e por causa disso, eu acho que eu comecei a me achar é, mais inteligente do que eu era realmente. Enfim, eu comecei a fazer esses vídeos sobre filosofia, sobre conceitos de filosofia, mandar para essas pessoas que eu conhecia, achando que, sei lá, ensinar alguma coisa para elas. Mas talvez não fosse nem algo que elas tivessem tanto interesse assim. Mas enfim, de qualquer forma, tá lá o conteúdo nesse meu outro canal e que, se você for num dos primeiros vídeos desse canal aqui meu, lá no podcast de arquitetura mental, vai lá. E provavelmente em algumas das descrições desses vídeos vai estar lá um link para esse meu outro canal, tá? E eu acredito que vai estar lá. Eu não tenho certeza agora. Mas, de qualquer forma, no meu Instagram, Friedrich Wilhelm, vai estar lá esse link, lá na minha página do Instagram. Enfim, é isso. Eu tinha esse outro canal. Eu tenho ainda, mas nunca mais lancei novos vídeos lá sobre filosofia. E o que eu estava pensando, eu tinha uma ideia do apolíneo e dionisíaco, que, enfim, são dois conceitos de Nietzsche, que em um texto filosófico eu tinha visto isso, e eu comecei a associar com várias coisas que eu estava aprendendo, com a filosofia em si, e eu associei o apolíneo com a filosofia de Alexandre Porto, e o dionisíaco com a esquizoanálise. O que acontecia nesse canal, né? Eu comecei a trazer vários vídeos sobre a filosofia de Alexandre Porto, começar a relacionar a filosofia dele, ou de um texto que ele tinha produzido da filosofia dele, com conceitos de outros autores da psicologia que eu estava estudando naquele momento, e fazer uma espécie de explicação, de correlação, e que hoje em dia talvez não desse tanto valor para isso que eu fiz. Mas para mim naquela época aquilo fazia sentido e era algo que eu achava interessante. Fazer interligações entre ideias que aparentemente inicialmente poderiam não ter muita correlação. Mas é isso, eu gostava de fazer correlações entre ideias que poderiam ser muito diferentes, que partissem de pontos muito diferentes e que não tivessem metodologias ou epistemologias comuns. Hoje eu entendo que é isso que estava acontecendo. E hoje eu entendo que isso não funciona muito bem. É meio que uma coxa de retalhos, não que isso não seja inválido em termos práticos. Em termos práticos ou técnicos, eu posso aplicar conhecimentos com epistemologias e metodologias diferentes em uma mesma aplicação ali e aquilo ali funcionar. Mas, da forma que eu estava fazendo, como era algo teórico, como era algo filosófico, talvez não fizesse muito sentido, né? Mas sei lá, eu gostava dessas misturas doidas filosóficas. E, enfim, retomando, eu estava pegando vários conceitos da filosofia que Alexandre Porto deixou em um texto que ele escreveu e estava destrinchando aquilo e fazendo vídeos disso. E eu vi vídeos do Luiz Fulgante, que é uma pessoa que tinha me recomendado, e
eu fiquei impressionado em como as ideias de Luiz Fugante eram completamente diferentes das de Alexandre Porto. A forma da construção, a forma de expressão, e eu fiquei impressionado com aquilo e a esquizoanálise, que, enfim, é o assunto principal de Luiz Fugante. Eu vou falar dessa maneira. Me impactou muito a partir daquele momento em que eu o conheci e se tornou área de interesse. Então, nesse meu outro canal secundário, pode-se dizer, vou dizer assim, canal secundário que está em outra plataforma, eu criei um certo plano que era pegar vários autores do polo apolíneo e vários autores do polo dionisíaco. Dentro do polo apolíneo você teria o próprio Alexandre Porto, não lembro mais quem eu tinha classificado, e tinha o Tiago Magalhães, que eu conheci ele, mais ou menos nessa época aí também. A filosofia dele, porque o Tiago Magalhães eu tinha conhecido há mais tempo atrás, mas eu só tinha visto um vídeo dele e, sei lá, não aprofundei, não conheci muito ele e por muito tempo não voltei a reencontrar o seu canal. Muito bem. Sim, eu estava falando do polo apolíneo e do polo dionisíaco. E no dionisíaco você tinha o quê? Você tinha esquizoanálise, tinha o que mais? Eu não lembro se Hegel entrava aí. Mas, enfim, de uma forma geral, nesse meu canal secundário, vou dizer assim a partir de agora, eu pretendia colocar autores apolíneos, autores dionisíacos, ou filosofias apolíneas, filosofias dionisíacas, e depois retraçar esses dois polos filosóficos em um ponto comum, em algum sentido. Se não me engano, mais ou menos era esse o meu plano com esse canal. E, enfim, o que aconteceu? Eu tinha terminado uma parte da filosofia de Alexandre Porto e estava estudando outras filosofias, ou enfim, estava encontrando coisas novas, novas áreas de conhecimento, e eu criei esse plano aí de estudos e de criação de vídeos também nesse meu canal. E eu ia fazer, eu estava com essa ideia, estava animado de seguir esse projeto, esse programa de vídeos, e estava pensando assim, cara, pode ser algo muito original isso aqui que eu vou criar. E, enfim, em resumo é isso. Mas o que acontece? Eu conheci o Thiago Magalhães, eu tive um contato, mas consegui ter contato dele, conversar com ele e consegui, enfim, conversar diretamente com ele e falar sobre a tese dele. Eu fiquei interessado. A partir daí, cara, isso foi mais ou menos há uns 3 anos atrás. A partir daí, cara, esse meu projeto nesse meu canal secundário ficou parado. E hoje em dia, após 3 anos, eu posso dizer que esse plano não vai mais existir mais como eu havia pensado. Ou eu vou desistir, talvez eu deixe de postar nesse meu canal secundário. Por enquanto não tenho planos mais com ele. Eu acho que deixei de lado, porque eu já vou entrar nessa questão de que eu entrei em contato com o Thiago Magalhães e tal. Mas o fato é que muitas coisas aconteceram na minha vida e eu fui vendo, isso não é tão prioridade assim. As coisas e as filosofias e os pensamentos não eram como eu havia pensado. Então, esse meu plano de fazer essa série de vídeos como havia planejado não vai rolar, cara. E isso seria um plano de estudo muito denso, muito que exigiria muita leitura, eu tô percebendo agora. E cada vez que eu vou tendo novos conhecimentos, vou sabendo mais de coisas da vida, eu vejo que o quão inviável seria isso, quanto loucura e doideira seria isso.
E para eu fazer esse plano acontecer, das filosofias apolíneas, dionisíacas, depois uma síntese disso tudo, talvez eu tivesse que fazer um armendo absurdo e que não tivesse nada a ver uma coisa com a outra e uma filosofia com a outra. Então, eu vou encerrar agora essa questão desse meu histórico e como chegar ao Thiago Magalhães, mas isso aqui, tudo que eu falei até agora, vai ter uma certa importância, que é, eu tava com tudo isso pré-definido na minha cabeça, cara. Todo esse meu histórico de, enfim, ter interesse na filosofia de forma geral, dos conceitos, da forma como eu havia entendido os conceitos da filosofia, com base no que eu havia assistido, no que eu havia experimentado, e em como eu criei esse projeto, né, de criação de vídeos e tal, e como eu estava acostumado a lidar com os conceitos, da forma como eram construídos principalmente pelo Alexandre Porto, e eu estava começando a ter contato também agora eu digo naquele momento, com o Luiz Fugante e com a esquizoanálise, e eu estava muito empolgado, muito animado, conhecendo muitos conceitos, e eu estava em uma certa ampliação mental muito grande naquele momento e com muita empolgação, pode-se dizer. Estava muito animado porque eu estava aprendendo muita coisa e muitos conceitos novos que estavam me trazendo uma sensação muito diferente e, junto com isso, uma certa positividade e uma certa nova ótica sobre a vida. E isso tem a ver com outras coisas da minha vida que eu não contei aqui, mas tudo isso me levou a isso, todo o meu conhecimento, todo o meu histórico de vida e o que eu estava conhecendo naquele momento estava me fazendo acreditar que eu havia encontrado uma espécie de ouro muito grande, ou mais do que um ouro, uma mina de ouro muito grande, uma série de minas de ouro muito grande que eu poderia pegar todas essas minas e misturar e criar um ouro ainda melhor. Ahn, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu tinha acabado de conhecer a esquizoanálise e agora eu tinha acabado de entrar em contato com um cara que era o Thiago Magalhães e que tinha uma tese e que ele era uma espécie de filósofo que eu estava tendo contato direto com ele. E eu tinha uma visão de filósofo assim, cara, um filósofo é um cara muito especial de certa forma. E eu tô tendo a oportunidade de conhecer um cara que eu posso conversar com ele online. E eu tava valorizando muito isso. Enfim, tava com todas essas ideias na minha cabeça. E pré-programado intelectualmente de uma determinada maneira. Mas o que aconteceu? A filosofia ou a tese de Thiago Magalhães tem uma estrutura completamente diferente do que a minha mente estava treinada para lidar e entender. E o que aconteceu? Eu estava muito confiante de que eu poderia entender a tese dele, porque eu achava que eu poderia entender qualquer coisa, mas eu me dei mal, cara. Eu logo de cara achei que havia entendido a tese dele, falei isso pra ele, e ele me respondeu não, cara, você não entendeu não. Eu fiz um vídeo que seria uma miscelânea, uma mistura louca de ideias para tentar concatenar vários conceitos para poder construir ou reconstruir o que eu havia entendido da tese dele, dos conceitos da tese dele, e ele respondeu não, cara, não é isso. Achei legal o seu vídeo e tal, mas minha tese não é isso. E aí eu fiquei, cara, não entendi, como assim? Aí eu fiz outro vídeo, não é isso. Aí eu fiz outro vídeo, aí ele não gostou, se ofendeu porque eu fiz alguma brincadeira lá. Ou seja, eu achei que eu havia entendido ele e eu não havia entendido nada. E fiz várias tentativas para poder conversar com ele e falar com ele e ver se entendia a tese dele. E não, 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 você não entendeu, você não entendeu. E não, cara, você não entendeu. Em resumo da ópera, eu percebi que eu não havia entendido nada
que eu estava muito confuso e ele havia falado para mim, olha, você não entendeu, você precisa fazer isso, 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 isso. Na sua mente está acontecendo tal, tal, tal coisa, por isso você não está entendendo. Falar, ah, tá, entendi, concordo com você. Mentira, eu não havia entendido nada, apesar de ter concordado de certa maneira, ou ter intuído que havia uma razão no que ele estava dizendo de certa forma, eu não verdadeiramente não havia compreendido aquilo dali. E isso fez uma emboleira e até hoje eu não tenho uma certa certeza se entendi a tese dele. Mas, cara, ultimamente, e acredito eu que eu tenho aprendido alguns conceitos da tese dele. E é o que me leva a esse vídeo aqui. Tudo isso daqui foi uma introdução que seria uma introdução ao vídeo da felicidade. Ia começar a trabalhar esse conceito aqui. A ideia que seria para esse vídeo aqui seria de exercitar o que eu absorvi de tudo que eu lembro que ele falou sobre a felicidade e tentar construir exemplos e análise de pessoas e situações com base nesse conceito. Mas o que acontece? Eu fui pensando de uma forma livre na introdução desse vídeo, isso se tornou mais longo do que eu havia pensado. Então, isso aqui vai ser a introdução para o vídeo da felicidade. Meus amigos, até mais e o próximo vídeo deve ser sobre a felicidade. Desculpa aí pela enrolação e eu devo publicar esse vídeo? Acho que eu vou publicar sim. Acho que é interessante colocar isso para fora porque eu, como posso dizer, coloquei aqui várias coisas que aconteceram intelectualmente sobre o que me levou a esse canal William Piloto que existi e de coisas e caminhos que eu deixei para trás e que talvez nunca mais eu retorne. E talvez eu dizer isso daqui agora nesse vídeo seja uma forma de dar um ponto final, que eu não esperava ser assim, mas é isso daí. E falou, até mais no próximo vídeo.